boa noite a todas e todos. Boa noite. Uma satisfação estar nesse grupo tão importante, né, tão bacana, para esse momento, para mais um momento, né, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, nessa missão de fazer, né, formação continuada e multiplicadora. Esse é o processo de 2023. E na semana passada nós tivemos uma aula, né, muito importante, que espero que tenha deixado todo mundo, né, com as antenas mais do que ligadas na nossa conjuntura, especialmente relacionada à gravidade das consequências aí das mudanças climáticas que estão em curso, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre ativismo e sobre a importância do ativismo, sobre o que todo esse movimento, né, já fez no Brasil e no mundo. Então, quero de fato dar as boas-vindas. Eu vou ter esse papel hoje aqui de ajudar na facilitação, mas tenho pessoas que estarão comigo nessa missão também, né? Uma é o Ivo, e a outra é o Joilson, e claro, a gente sempre tem o André, que está aí prestando atenção. Se a gente fizer alguma coisa que não é exatamente aquilo que precisava ser feito, ele pode corrigir a gente, e também a Clecir, que está aí sempre dando um apoio, né? Eu vou rapidamente, então, passar para o Ivo, para fazer a fala inicial, aí, representando o fórum. Oi lá, gente, boa noite para cada uma, para cada um. É uma alegria a gente estar realizando mais um dos encontros nossos dentro desse processo que a Miriam lembrou. É um processo de formação continuada e multiplicadora. A gente percebeu na semana passada quanto mais a gente precisa dessa formação continuada, né? Nós temos desafios que vão se aprofundando e também desafios que a realidade da própria natureza vão apresentando, né? Ela vai apresentando para nós, inclusive, por exemplo, toda essa situação de seca que nós estamos apavoradamente olhando e vendo em relação à Amazônia, né? Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, também essa perspectiva de que são necessárias mudanças muito profundas, inclusive mudanças estruturais na maneira como a gente se organiza em sociedade, na maneira como a gente vive pessoalmente, mas também como a gente vive junto com as outras pessoas em sociedade. E por isso também essa temática de hoje, que é exatamente esse desafio e essa possibilidade, esse aprendizado para atuarmos juntos e procurar conseguir a transformação que é necessária, faz parte e está dentro dos objetivos do nosso próprio processo de formação. Lembrem sempre que o próprio título da rede, né, que chama Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, ela já indica as duas dimensões, né? Nós precisamos sempre nos atualizar em relação a situações de agravamento ou não, né? Quem sabe boas notícias também em relação às mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, tendo presente que nossa meta é a justiça socioambiental e podemos ampliar, inclusive sociedade ou sociedades em que a justiça socioambiental esteja presente. Então, bem-vindas e bem-vindos, e a gente certamente vai contar hoje com uma boa contribuição e participação de todas e todos para nós podermos avançar juntos nesse nosso processo de formação. Obrigada, Ivo, por esse acolhimento caloroso. E, para começar, nós queremos convidar todos a assistirem um vídeo que foi gravado
durante a Rio 92, né, naquela tão importante conferência sobre meio ambiente que aconteceu aqui no Brasil, onde eu acredito que muitos de nós, né, estivemos presentes e participando dos debates, e ainda o resultado daquela conferência é pauta, mesmo para quem não, né, não teve a oportunidade de estar lá, ou nem tinha nascido naquela época, né, provavelmente tem gente aqui que ainda era bebê, ou nem estava nas programações de estar nesse mundo, né, mas eu achei interessante trazer essa reflexão, porque foi um vídeo gravado de uma performance ativista, né, durante a conferência da Rio 92, no Fórum Paralelo das ONGs, de um ativista que teve um papel importantíssimo no Brasil e que continua muito atual. O tema que ele vai nos apresentar é uma música, e a música, o conteúdo dessa música é de fato muito atual. Tá? Então, é o Ari Para-Raios, não sei se alguém já ouviu falar no Ari Para-Raios, ele era o coordenador do Esquadrão da Vida, com sede em Brasília, e o dia do aniversário do Ari, 11 de setembro, é hoje o dia do Cerrado, e essa data foi escolhida exatamente por causa do aniversário do Ari e do seu ativismo pelo Cerrado. A música não fala do Cerrado, ela fala da Amazônia, mas, André, vamos lá? É tempo de compaixão. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde de céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e áreas, caboclos, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. Os peixes segurando os rios, curumins cheios de amor. Sorria Jurupari, o Irapuru, seu corpinho, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar, e trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira, e trouxe estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse perto andar, eu garanto, meu amigo, o perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar, e o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o livro, tem o ar, igarapé, o abaixo, ele acha que esse rio é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar, e quem habita esta mata pra onde vai se mudar?
corre índio, seringueiro, ninguém sabe amantoar. Tartaruga é ligeiro, corre, corre, primo do Chimamaiá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro matar você, só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a arte de animação. Zé Dirana de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio que matou o primeiro, que matou você, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou você. Que matou você, disse um castanheiro para um seringueiro, e um estrangeiro roubou você no lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado que escreveu esta canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, saiu levando esta mágoa dentro do seu coração. E aqui termina essa história para a gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença e muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Obrigada, André. Para mim, cada vez que eu vejo esse vídeo, né, eu fico emocionada. Eu estava lá assistindo e acho que é interessante, talvez vocês não tenham percebido, mas no final mostra o nome do editor do vídeo, e o editor do vídeo é o nosso assessor de hoje, o Vigold. É ele que gravou essas imagens e recentemente transformou essa gravação, né, num vídeo editado, já há alguns anos agora, acho que uns 3, 4 anos, exatamente como uma peça de ativismo na época também em prol da Amazônia. Nós acabamos pegando esse material e fazendo isso. O Vigold é um ativista, então, de longa data, então quero acolhê-lo aqui, agradecer a disponibilidade dele fazer essa fala nesse momento para esse conjunto do fórum, né? Nós vamos ter uma apresentação de 45 minutos, cerca de 45 minutos, que ele vai fazer, e depois nós vamos ter pelo menos 1 hora de debate, né, possibilidade de fazer perguntas e de conversar sobre todo esse tema. Se vocês quiserem, podem colocar já algumas perguntas no chat, né? Mas também no debate nós vamos abrir uma lista de inscrições, e o Joilson que vai me ajudar com isso, né, Joilson? A fazer as inscrições e ajudar a controlar quem está, né, querendo participar do debate. E dependendo da quantidade de perguntas, a gente vai ter alguns blocos aí para poder fazer essa conversa, né, importante de hoje.
O Wiggold, vou apresentá-lo, né, rapidamente. Ele é catarinense, então é um ambientalista aqui de Santa Catarina, é formado em administração, e nasceu no interior, né, de Santa Catarina, morou muito tempo na área rural, acabou fazendo concurso para o Banco do Brasil e passou, trabalhou 15 anos no Banco do Brasil com crédito agrícola, principalmente. Então, assim, ele realmente colocou, né, a bota na lama para ter contato com a realidade que nós temos aqui em Santa Catarina. Mas depois desses 15 anos no banco e já sendo ambientalista, ele decidiu largar, né, a vida de bancário para se dedicar, eu digo, se dedicar 24 horas por dia à proteção e defesa da natureza e né, das espécies que convivem conosco aqui. E ele teve, então, a oportunidade de ser um dos fundadores da Premav, que é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, aqui tem sede em Atalanta hoje, uma organização que está completando 36 anos de atividade, mas ele também trabalhou 14 anos no Ministério do Meio Ambiente, né, e principalmente nas pautas de criação de unidade de conservação, proposição de legislação ambiental, né, uma das legislações que tem muito a marca dele é a Lei da Mata Atlântica. Ele acompanhou toda a tramitação nos 14 anos que ela permaneceu no Congresso até ser aprovada, e também trabalhou fortemente no apoio a projetos, principalmente de organizações e de comunidades, né, com financiamento desses projetos para que as comunidades possam desenvolver as suas atividades locais, né, na proteção, na restauração e no uso sustentável dos recursos naturais. Hoje ele está, né, depois saiu do Ministério, ele trabalha na Premav e ajuda a coordenar projetos e continua sendo um ativista. Então, eu passo a palavra para o Wiggold agora, e para ele fazer a apresentação dele, e logo mais a gente vai para o debate, então. Boa noite, Miriam. Agradeço o convite do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Cumprimentar o André, o Joilson, o Ivo, em nome deles, cumprimentar todas e todos que nos acompanham. Então, me deram um tema, falar sobre a história do ativismo. Isso é um tema bastante complexo e gigantesco, mas vamos tentar fazer o melhor possível aqui nesse tempo de apresentação. Eu vou compartilhar a tela, e aí, não sei se vocês já estão vendo a tela. Tá ok, tá ok. Tá ok? Então, esse tema é bem complexo e tem muita coisa que a gente pode falar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma apresentação onde eu cortei a metade dos slides. Vou apresentar só a metade aqui para vocês, mas mesmo assim são muitos. Mas prometo não ultrapassar o tempo que me foi concedido. Então, vamos ver se o meu computador aqui funciona. É sempre a questão quando a gente vai fazer uma apresentação, o computador enguiçar. Opa! Funcionou. Então, vamos lá. O ambientalismo o ativismo ao longo da história. Eu começo aqui com uma frase da Greta Thunberg, que é uma jovem ativista, que diz que nós precisamos de uma nova maneira totalmente nova de pensar. Porque nós somos o resultado, como espécie humana e como planeta, daquilo que foram e atuaram e implementaram as gerações que nos antecederam, todas, desde o início da humanidade. Então, o que nós temos hoje é resultado dos nossos erros e dos nossos acertos. E como nós estamos vivendo um tempo de mudança climática, a gente pode depreender que os erros foram maiores do que os acertos, porque a gente, historicamente,
pouca importância deu para a questão da sustentabilidade. Mas falando em ativismo, uma das coisas que é importante a gente lembrar sempre é que todas as conquistas que nós temos como espécie humana foram obtidas através de ativismo. Libertação dos escravos, independência, democracia, direitos humanos, liberdade de imprensa e todos os outros direitos que nós conhecemos hoje foram conquistados. Eles não foram concedidos pelas classes dominantes, pelos poderosos, sejam eles do mundo econômico ou mesmo do mundo governamental. Se temos esses direitos hoje, e os que temos foram conquistados por ativistas. Um exemplo aqui, muito rapidamente, é a questão da jornada diária de 8 horas de trabalho. Nós temos essa conquista hoje porque um grupo de trabalhadores que estavam exaustos, cansados de trabalhar 13 horas por dia, resolveu fazer uma greve em 1886 na cidade de Chicago. E o que aconteceu com os grevistas? Eles foram reprimidos, perseguidos, presos e alguns, inclusive, condenados à morte. Mas hoje nós temos uma jornada de 8 horas diárias de trabalho e vários outros direitos que decorreram dessa iniciativa desse grupo de trabalhadores. E é claro que os sindicatos e os trabalhadores atualmente continuam lutando para garantir os direitos já conquistados, porque eles estão sempre em risco, e ampliar esses direitos. Mas aí a gente pode olhar para qualquer lado, a independência do Brasil, o fim do apartheid na África do Sul, o fim da escravidão, tudo foi conquistado por ativistas. E ao longo da história, esses ativistas foram, literalmente, quase sempre perseguidos, em alguns casos enforcados, queimados, presos, assassinados, mas eles nos garantem os direitos, a democracia que nós conhecemos hoje em boa parte do mundo. Então, na área ambiental, eu vou falar de alguns personagens que nos legaram o ambientalismo politicamente engajado que nós temos hoje. Isso não caiu do céu, não fui eu que inventei, não foi a Miriam, não foram algumas pessoas. Isso vem de muitas pessoas que, ao longo da história, algumas há muito tempo, começaram um ativismo em defesa do meio ambiente e da natureza de forma geral. E nós temos muitas formas que a gente pode fazer ativismo. Ativismo contra alguma coisa, ativismo a favor de alguma coisa. Pela proibição da caça, combate às mudanças climáticas, aprovação de leis ambientais, nós podemos lutar pela proibição da caça das baleias, contra o desmatamento. Existem inúmeras coisas que a gente pode fazer, e às vezes a gente faz as duas coisas. A gente é contra alguma coisa e, ao mesmo tempo, já apresenta a solução, a favor de uma outra. Por exemplo, quando a gente é contra os combustíveis fósseis, a gente, por outro lado, defende as energias limpas, eólica, solar e outras energias renováveis e limpas. Então, o ativismo é assim, a gente se coloca contra, mas muitas vezes a gente oferece soluções e busca essas soluções. Então, um personagem histórico que eu considero, existiram outros antes dele, mas um dos principais ao longo da história foi o Francisco de Assis, que amava os animais e a natureza, e ele defendia maneiras mais solidárias, mais empatia entre os seres humanos e os demais seres da natureza. E influenciou pessoas naquela época, só que, infelizmente, ele não conseguiu influenciar a igreja como um todo. Teve muita gente na igreja que resolveu, na mesma época, deixar o legado dele de lado e vir para a América, para a Austrália, para a América do Norte, e aí eu não falo só da Igreja Católica e as outras igrejas protestantes, para apoiar os escravagistas, para queimar as ativistas que eles consideravam bruxas ou coisas assim, e isso... Mas o Francisco de Assis deixou um legado que até hoje é lembrado, depois eu volto a falar um pouco sobre ele.
Aqui no Brasil, já no início da colonização, o José de Anchieta, que era um padre, ele foi um dos primeiros a escrever sobre a biodiversidade, sobre a beleza da floresta no Brasil. Tanto é que o dia 27 de maio, que é o dia que se considera que foi o dia que ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, falando sobre a importância da Mata Atlântica e a beleza da Mata Atlântica e tudo que nela existia, chamada Carta de São Vicente, em 1560, o dia 27 de maio nós transformamos no Dia Nacional da Mata Atlântica, em homenagem ao José de Anchieta, em homenagem a essa carta que ele escreveu. Então, é um legado que vem desde lá. Mas existiram, nos séculos passados, uma série de pesquisadores que, ao mesmo tempo, eram também ativistas, de certa forma. Um é o Alexander Humboldt. Eu vou citar alguns, mas existem N outros, mas só para vocês terem uma ideia de que essas pessoas foram extremamente importantes e ainda são para os ambientalistas, os ativistas da causa ambiental atualmente. Esse Humboldt, ele visitou muitos países, inclusive Rússia, Cuba, Estados Unidos, descrevendo as espécies. Ele é um dos responsáveis por dar nome à disciplina ecologia, que vem do grego oikos, que significa mais ou menos ecologia, e no Brasil ele foi proibido de entrar. Isso mostra que ele era um ativista, pois os representantes da monarquia consideravam ele um risco para a monarquia. Então, além de ser um pesquisador da natureza, ele era um ativista defendendo as causas nas quais ele militava. Um outro que andou aqui no Brasil, um francês, o Saint-Hilaire, ele descreveu mais de 20 mil espécies, 24 mil espécies de plantas, 6 mil espécies de animais no Brasil. E visitou vários estados, Santa Catarina, Paraná e outros estados brasileiros, nos anos 1816 a 1822. Então, foram pessoas que, ao longo do tempo, se tornaram referência para os cursos de biologia, para os cursos que lidam com as causas ambientais. O Karl Martius e o Johann Spix foram os que, pela primeira vez, classificaram o Brasil em 5 biomas diferentes. Fizeram o primeiro mapa de biomas do Brasil, fizeram uma viagem pelo Brasil todo e descreveram o Brasil com 5 biomas. O Spix, ele inclusive dá nome à ararinha azul, o nome científico tem o sobrenome dele, Spixi. Então, são pessoas que nos legaram importantes informações científicas, estudos que até hoje são referência, e eu considero isso importante porque eu sempre digo que os ambientalistas tiveram sucesso em muitas coisas porque nós nos baseamos em fatos e em dados técnicos científicos, e muitas dessas informações vêm desses abnegados pesquisadores e ativistas do passado. Um outro extremamente importante é o José Bonifácio, que é considerado o patrono da independência, mais ou menos, e ele já há um século e 2 séculos atrás, ele defendia a criação de uma direção-geral de economia política, que deveria cuidar de obras públicas, minas, bosques e agricultura. Isso seria uma coisa assim parecida com o que o Ministério do Meio Ambiente faz hoje. Só que ele também foi considerado alguém de muita vanguarda para a época, e os poderosos de plantão não aceitaram essas ideias dele. Então, são pessoas que passaram pela história e nos trouxeram legados extremamente importantes. O Charles Darwin, com a teoria da evolução, que todo mundo deve conhecer. Então, é outro que nos trouxe importantes informações que são hoje ensinadas nas escolas. O Karl Marx, que não era ativista da área ambiental, mas ele
defendia uma coisa que é o seguinte: a terra deve ser consciente e racionalmente tratada como propriedade perpétua da coletividade, condição inalienável da existência e da reprodução das sucessivas gerações. Isso é uma frase que é precursora do que hoje nós conhecemos como conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, usar os recursos naturais de tal forma que as gerações sucessivas possam ter os mesmos direitos e as mesmas condições de usá-los. Infelizmente, os países que seguiram mais diretamente as ideias do Marx esqueceram dessa parte. A gente pode ir para a Rússia, pode ir para a China, pode ir para Cuba e para tantos outros. A questão ambiental nesses países é tão maltratada como é nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, ou foi tão maltratada como é nos países capitalistas. Então, hoje, o mundo é o que é em função da forma como nós o tratamos, tanto nos países socialistas, quanto nos países capitalistas. E nós todos estamos no mesmo barco, e por causa disso que a ONU faz convenções onde todos os países, teoricamente, concordam em adotar medidas para cuidar melhor do planeta. Uma pessoa que é extremamente importante para questões práticas de defesa da natureza é John Muir. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. Ele era um fazendeiro latifundiário dos Estados Unidos, mas de repente percebeu que ele precisava mudar a forma dos fazendeiros utilizarem a terra. E lá por volta dos anos 1860, 1850 e pouco, ele começou a defender a proteção de certas partes das propriedades rurais, e ele é considerado, em função disso, ele começou a defender também a criação de espaços protegidos públicos, e ele é conhecido como o pai dos parques nacionais, o profeta da vida selvagem, porque ele convenceu vários presidentes dos Estados Unidos a criar diversos parques. Um é esse Yosemite National Park, na Califórnia, que tem a foto da cachoeira ali, e eu e a Miriam visitamos esse parque, e na entrada, no centro de visitantes, tem uma exposição com um busto, uma estátua em bronze do John Muir e do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt foi o presidente que criou esse parque em 1903, por insistência do John Muir. E aí eu sempre falo, quando eu converso com prefeitos, com governadores e mesmo com o presidente da República, se vocês querem deixar um legado para gerações futuras, crie parques. E eu vou dizer por quê. Esse parque de Yosemite é visitado por aproximadamente 5 milhões de pessoas por ano. Se esse Roosevelt, que foi presidente na época, é lembrado por alguma coisa hoje, é por causa dos parques que ele criou, porque em todos os parques tem lá a história dele. Porque a ponte que ele construiu já caiu, a estrada que ele fez já não existe mais, já foi refeita, mas os parques estão lá sendo visitados por milhões de pessoas. Então, esse John Muir foi um grande ativista e responsável por nós termos parques nacionais hoje na maioria dos países do mundo. Tem Edward Wilson, que é um cara que cunhou o termo, que popularizou o termo biodiversidade, e ele estudou as sociedades complexas, seres humanos, abelhas, formigas. Ele faleceu recentemente, em 2021, e é um grande cientista e lutador dessa causa também. Um brasileiro, Frederico Rene, funcionário público em São Paulo, na década de 30, no início da década de 30, fez uma viagem de São Paulo ao Rio Grande do Sul de trem. E o que ele encontrou naquela viagem é isso que está aí nessas fotos. Aí ele escreveu um livro chamado Araucarilândia, e defendendo que o governo intervisse nessa exploração e protegesse a araucária. Infelizmente, os governos, tanto federais quanto estaduais, não deram a mínima importância para o que ele falou, e a floresta com araucária foi praticamente dizimada. Tem uma outra pessoa que é extremamente importante para os ambientalistas e para o ativismo, é Raquel Carson. Ela escreveu um livro, Primavera Silenciosa, onde ela denunciou a indústria dos venenos no início dos anos 60. É claro que ela foi perseguida pela indústria, difamada,
mas em função do ativismo dela, o DDT, que era um dos venenos mais cancerígenos que já foi inventado, foi banido do planeta, e pelo menos ela acordou a sociedade para que se prestasse mais atenção nos venenos, que até então veneno era uma coisa que não tinha sido inventada há muito tempo, mas estava sendo usada sem nenhum critério. Da causa indígena, vou rapidamente citar algumas pessoas que nos antecederam e que nos trouxeram um legado importante. Marechal Rondon, que foi o primeiro militar a reconhecer que os índios tinham direito à vida, porque até então índio era considerado animal, ou sei lá como é que eles consideravam, e passível de ser assassinado, extinto. Aí, com o Marechal Rondon, essa história começa a mudar, depois vem os irmãos Vilas Boas, com a criação do Parque do Xingu, e se nós temos hoje dezenas de terras indígenas reconhecidas, isso se deve a esses ativistas aí que deram a vida por essa causa. Darcy Ribeiro foi outro que trabalhou muito essa causa da indígena e também a causa da educação no Brasil. E as terras indígenas, só para a gente ter uma ideia, se olharmos as imagens de satélite que estão aí na tela, a gente vai ver onde estão os índios e onde estão os brancos. E quando dizem que os agricultores são os que mais preservam, a gente pode comparar com os índios. Por exemplo, as terras indígenas na Amazônia têm apenas 2% do seu território desmatados. E a maior parte desses 2% foi desmatado por brancos invasores. Enquanto na Amazônia, nós, sociedade branca, já desmatamos 20% da floresta e estamos chegando, segundo alguns cientistas, ao ponto de não retorno. Ou seja, ao ponto em que a floresta, por si só, começa a entrar em colapso e talvez um dia se transforme em cerrado, e isso vai influenciar no nosso regime de chuvas e no clima do planeta inteiro. Então, quando a gente está discutindo agora marco temporal, etc., os índios são, com suas culturas, seus modos de vida, os principais defensores, preservadores de florestas, não só no Brasil, mas em muitos outros países também. Nós temos na Mata Atlântica uma pessoa que não era brasileiro, mas escreveu o melhor livro sobre a Mata Atlântica, sobre a destruição da Mata Atlântica, que chama A Ferro e Fogo, a destruição da floresta costeira atlântica do Brasil, que é o Warren Dean. Esse livro, para quem não leu e quer entender como é que nós chegamos a destruir praticamente 90%, 92% da Mata Atlântica, esse livro conta essa história. E é extremamente importante para todo o ativismo ambiental. Um outro brasileiro que foi fundamental foi o José Lutzenberger, que lançou em 1976 o Manifesto Fim do Futuro, e ele depois foi convidado pelo Collor para ser ministro ou secretário nacional de meio ambiente, com status de ministro, e ele foi responsável pela edição do decreto 99.547, que foi o primeiro decreto de proteção da Mata Atlântica. E o Lutzenberger, depois eu vou falar da Agapan, o Lutzenberger, na verdade, é o primeiro ambientalista brasileiro que vai além da questão da preservação, da conservação de espécies, e começa a falar que defender meio ambiente é uma questão política, que você tem que mudar as políticas públicas para poder efetivamente proteger a natureza, proteger o meio ambiente. Então, ele cria a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção do Meio Ambiente, do Ambiente Natural, em 1970, e começa a fazer ativismo político para a defesa do meio ambiente. E isso muda radicalmente a lógica como até então muitos defensores da natureza atuavam. Um outro cidadão que foi extremamente importante, Paulo Nogueira Neto, faleceu em 2019, aos 97 anos, ele foi secretário nacional de meio ambiente de 1973 a 1985, no período militar. Mas ele
do jeito dele e usando das brechas que os militares deixavam, ele conseguiu criar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovar a Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, criou 26 estações ecológicas com mais de 3 milhões de hectares naquele período tenebroso do governo ditatorial militar que nós tivemos. Mas o Paulo Nogueira foi trabalhando quietinho e deixou um legado extraordinário para a gente. Um outro, Chico Mendes, que foi assassinado em 1988, começou a defender a floresta achando que estava defendendo seringueiras, depois percebeu que estava lutando pela floresta amazônica e, por fim, percebeu que ele estava, na verdade, lutando pela defesa da humanidade, como ele mesmo falava. Ele criou os empates, onde o grupo de seringueiros iam lá abraçar as árvores para que os ruralistas não pudessem derrubá-las. E ele deixa como legado, foi ele o inspirador da criação das reservas extrativistas, que hoje protegem milhões de hectares em todo o Brasil, mas principalmente na Amazônia, onde moram famílias de pessoas que vivem em certa ou em boa harmonia com a natureza, extraindo produtos que a natureza oferece na área da borracha, pescados, etc. Tem também algumas outras pessoas, como Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, e ele quase foi presidente, fez mais votos do que o Bush, mas o sistema americano tirou a eleição dele por 140 ou 150 votinhos. O Supremo declarou o outro candidato presidente. Mas o Al Gore é um defensor e um ativista da questão de combate à mudança climática. Em 2006, ele lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que chama... Por que eu estou trazendo aqui gente, cientistas, políticos, religiosos? Porque a questão ambiental ela ultrapassa fronteiras, ela não é de esquerda, não é de direita, ou não deveria ser. E sem essas figuras como Al Gore, provavelmente a gente não teria como chegar a certos setores da sociedade. Então, essa é a importância de a gente ter ativistas como Al Gore ou como o Papa Francisco, que, baseado lá naquele primeiro que eu apresentei, que é o Francisco de Assis, inclusive adotou o nome, e é hoje um dos principais ativistas da causa ambiental, da causa de combate à pobreza do mundo. E ele, Papa Francisco, fala com jovens, fala com indígenas, fala com pessoas de rua, coisa que outras figuras muitas vezes não fazem. Então, ele tem um papel extremamente importante hoje em dia, porque nós precisamos envolver todo mundo na defesa do meio ambiente. As igrejas precisam se engajar mais, as empresas precisam se engajar mais, e os governos, principalmente, precisam se engajar mais. Uma figura brasileira que é contemporânea a este que vos fala, e que a gente trabalhou junto em muitas coisas, é Fábio Feldman. Ele foi deputado federal 3 vezes e foi deputado constituinte. É dele a autoria do capítulo de meio ambiente da Constituição Federal. Mas ele também foi o autor do projeto de lei da Lei da Mata Atlântica, da Política Nacional de Educação Ambiental, da Lei de Acesso Público à Informação, da Lei da Redução de Emissões de Poluentes Automotores e várias outras legislações extremamente importantes. O que mostra que um deputado atuante, não desses como esses muitos que a gente tem hoje aí, desses que ficam divulgando fake news, pode, num Congresso completamente avesso, às vezes, conseguir aprovar legislações que interessam a toda a sociedade. A Marina Silva, conterrânea e contemporânea do Chico Mendes, aprendeu com o Chico Mendes, considerada pelo Guardian, inclusive uma das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta, foi ministra. Eu trabalhei com ela 6 anos lá no Ministério do Meio Ambiente, e agora é novamente ministra, e ela é responsável por uma série de avanços no tempo dela. Foi aprovada a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, criado o ICMBio, criados 27 milhões de hectares de parques. Eu trabalhei nesses processos,
e o desmatamento caiu 80% na Amazônia, e agora, em 9 meses de mandato do governo Lula com a ministra Marina, o desmatamento na Amazônia já caiu novamente, 42% em relação ao ano passado. Então, tem pessoas que realmente fazem a diferença. Existe uma turma que está na ativa, eu não vou citar esses nomes todos, tem algumas fotos aqui, só mencionar alguns. Aqui a gente tem pesquisadores, a gente tem ambientalistas mesmo, como eu, a Miriam e outros, e a gente tem alguns parlamentares, como o Nilton Tato, ou ex-parlamentares como a Joênia Wapichana, que agora é presidente da FUNAI, o Rodrigo Agostinho, que foi parlamentar vários mandatos, agora é presidente do IBAMA, que são ativistas na área ambiental. João Paulo Capobianco, que é o secretário de Biodiversidade do Ministério, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, tem a Miriam, tem a Adriana Ramos, do ISA, e vários outros aqui, não vou citar os nomes todos, mas são pessoas que estão na ativa. Assim como tem personagens que influenciaram o ambientalismo politicamente engajado, tem também eventos. Um dos eventos que pouca gente sabe, mas a primeira foto da Terra tirada do espaço chocou muitas pessoas e chamou a atenção de que a Terra é só isso ali. Ela é vista do espaço, ela é uma bola, como nós olhamos para o céu e vemos a Lua, a Terra é uma bola que está lá, e é só isso. Esse é o único lugar até hoje conhecido onde existe vida e onde a gente pode viver. O livro Primavera Silenciosa, que eu já falei, o evento de Woodstock, que reuniu hippies e outros jovens da época. A primeira bomba atômica, quando explodiram a primeira bomba atômica, perceberam que tinham adquirido a capacidade de destruir o planeta, e isso também chamou a atenção de muita gente. Inclusive, influenciou muito na luta antinuclear nos anos 70 e 80 na Europa, tanto é que alguns países, como a Alemanha, já não têm mais usinas nucleares em funcionamento. O surgimento do Partido Verde na Alemanha, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente realizada em Estocolmo, na Suécia, onde o Brasil foi convidar as empresas poluidoras para virem para o Brasil, porque aqui ainda era permitido poluir, para mostrar que não é só o governo que terminou que era negacionista e antiambiental. Todo o período dos militares nós tivemos muito problema, mas em função dessa posição do Brasil adotada naquela conferência, a pressão internacional na época foi tão grande que logo no ano seguinte criaram a Secretaria Nacional de Meio Ambiente e convidaram Paulo Nogueira Neto, sobre o qual eu falei antes. Aí, em 1988, 87, a ONU lançou um livro chamado Nosso Futuro Comum, e nesse livro tem o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. É mais ou menos a mesma coisa que o Marx disse, em outras palavras, lá atrás, mas que ninguém tinha dado importância. E mesmo até hoje é difícil a gente convencer muita gente sobre essa necessidade. A Constituição do Brasil de 88 mobilizou muita gente e tem o capítulo de meio ambiente, tem o capítulo dos direitos indígenas, que nos garantem certa legislação de defesa do meio ambiente no Brasil. E aí vem a Conferência Rio 92, que a Miriam falou antes. Nós participamos dessa conferência, lá foram assinadas várias convênios, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção sobre Mudança do Clima, Agenda 21, Carta da Terra. Então, foram assinados naquela conferência e o ativismo do mundo todo na área ambiental se fez presente. Existem muitas formas de fazer ativismo, eu mesmo, agora falar de nós aqui, eu e a Miriam, o que nós fizemos ao longo da vida. Por exemplo, nos anos 80, todas as empresas de Santa Catarina jogavam seus dejetos, seus esgotos diretamente nos rios ou no ar. Ninguém tinha sistema de tratamento. E a gente começou a brigar contra isso. Como aquela foto que está ali, a gente, numa Oktoberfest, foi na frente da prefeitura em Blumenau, onde sai o esgoto da prefeitura para o rio, e colocamos a faixa que diz ali, estamos cagando no rio. Literalmente, a gente fazia isso
E isso começou a chamar a atenção do governo do Estado e das autoridades, e a partir de então se começou a adotar alguns sistemas de tratamento e exigência de sistemas de tratamento das empresas. Código Florestal, a gente sempre batalhou para que o Código Florestal não fosse alterado e destruído, como foi em 2012. No período Collor, a gente fazia manifestações na frente da casa da Dinda, na Rio 92, na Rio Mais 20, a foto à direita embaixo. A nossa grande luta de 16 anos, que a Miriam colocou, é a Lei da Mata Atlântica. Nós fazemos manifestação de rua, nós demos prêmio Motosserra para deputado, para governador, como o nosso ex-governador Luiz Henrique, ex-deputado Paulo Bornhausen. A gente acompanhou isso do começo ao fim. E eu, depois, lá pelo Ministério, eu tinha como responsabilidade tratar desse assunto. Eu fui coordenador do Núcleo Mata Atlântica do Ministério por muitos anos, e todas essas questões relacionadas à legislação da Mata Atlântica passavam nesse núcleo. Tanto é que eu estava nos eventos na hora da aprovação da lei, né, no Congresso, e a Miriam fez um discurso no dia da sanção da lei. A foto à direita embaixo, estava lá a ministra Marina, o deputado Sarney Filho, a Miriam, o ex-deputado Fábio Feldman, o Lula, o empresário Roberto Clabin e o ministro da Agricultura da época. Eu sempre digo que o Lula, quando sancionou a lei, ele fez uma coisa que o governo passado não fazia. Ele chamou todas as pessoas para o evento e colocou na mesa representantes dos principais setores e partidos que tinham colaborado para a aprovação da lei. Ele não quis saber se o Sarney era do PFL na época e se o ministro da Agricultura era do MDB. E se o Fábio Feldman era do PSDB. Ele colocou eles na mesa porque eles tinham trabalhado e batalhado durante 16 anos para aprovar essa lei. E aí, isso é extremamente importante, porque a lei, uma vez sancionada, ela pegou, as pessoas começaram a respeitar a legislação. As novas gerações, você já deve ter ouvido falar, a Greta Thunberg, uma menina da Suécia, se puderem ver o cursor aqui, ela começou a batalha dela absolutamente solitária, fazendo greve de não ir para a escola, dizendo que de que adianta eu ir para a aula, para a escola, se vocês dizem que na escola eu vou aprender a ter um futuro. Que futuro eu vou ter se vocês estão destruindo o futuro? E ela começou a fazer essa greve, e pouco tempo depois estava mobilizando milhões de pessoas mundo afora, antes da Covid, aí veio a Covid, deu uma freada nisso, mas ela e os grupos de Cestas pelo Futuro estão ativos em várias partes do mundo ainda, fazendo suas manifestações, e isso é extremamente importante, porque ela, inclusive, é convidada para ir no Vaticano, para ir na ONU, fazer discurso, e fala em nome das novas gerações. Assim como tem personagens, tem ONGs. Uma das primeiras criadas no mundo é a Sierra Club, nos Estados Unidos, que tem milhões de sócios, União Internacional de Proteção da Natureza, criada na França em 1948, The Nature Conservancy nos Estados Unidos em 1951, WWF na Suíça em 1961, Amigos da Terra nos Estados Unidos em 1969, Greenpeace, 1971. O Greenpeace nasce no mesmo ano da Agapan, que eu falei antes, vou falar mais um pouco no próximo slide, que começam a colocar a questão política como central para resolver questões ambientais. Tem uma outra instituição chamada Ashoka, Empreendedores Sociais, criada na Índia. Eu sou um dos membros dessa Ashoka há muito tempo, e tem 380, mais ou menos 380 brasileiros que fazem parte, eu sou um deles. No Brasil, então, nós temos algumas ONGs mais antigas, o PAN, 1955, FBCN, Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, 1958, que são organizações que defendem biodiversidade, defendem plantas, defendem o fim da caça, mas não ligam isso com questões políticas mais gerais. Aí vem a Agapan do Lutzenberger, em 1971, e muda esse perfil. Aqui em Santa Catarina, em 1973, surgiu a Associação Catarinense de Proteção da Natureza. No Paraná, em 1984, a SPVS.
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SOS Mata Atlântica em 1986 em São Paulo, a Premave aqui em Santa Catarina em 1987 e o Instituto Socioambiental ISA em 1994 em São Paulo. Isto aqui é apenas um exemplo de algumas ONGs com perfis um pouco diferentes uma da outra, mas existem inúmeras outras no Brasil e no mundo. Então, não estão excluídas aqui porque não são importantes ou porque eu não tenho tempo de citar o nome de algumas centenas delas, né? Tem algumas aqui que mostram um pouco o perfil das ONGs que nós temos. Mas, além das ONGs, a gente começou no Brasil a criar redes. Em Santa Catarina, criamos uma federação de entidades em 1988. Os indígenas, em 1989, criaram a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Nós criamos a Rede de ONGs da Mata Atlântica, o GT, o Grupo Trabalho Amazônico e a Rede Cerrado, todos foram criados durante a Rio 92. Mais recente, o Observatório do Clima, Observatório do Código Florestal, Observatório de Justiça e Conservação, Rede de Educação Ambiental e outras, inclusive o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, aqui que a gente está falando aqui. E mais recentemente, a gente percebeu que só as redes de ONGs ambientalistas indígenas não era suficiente. Começou-se a criar organizações que envolvem setores diferentes. O Diálogo Florestal Internacional, o Diálogo Florestal Brasileiro, Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Aí a gente já está trabalhando com ONGs ambientalistas, com empresas de vários setores, com universidades, sentando na mesma mesa, tentando discutir ações comuns ou em conjunto. E esse trabalho todo legou conquistas. Eu vou muito rapidamente passar por isso, né? Nós começamos no Brasil, as primeiras conquistas ambientais vêm lá do livro do Reni, Araucarilândia, 1930, e aí, em 1932, fizeram uma primeira Conferência Brasileira de Proteção da Natureza, que influenciou o primeiro Código Florestal que o Getúlio Vargas assinou, junto com o Código das Águas, em 1934. Então, nós temos um Código Florestal, na verdade, desde 1934. O Getúlio Vargas também criou os primeiros parques. Depois, os outros governos seguidos, o Kubitschek criou alguns parques, fez algumas coisas, é muito rápido aqui. Inclusive, o Jânio Quadros, para vocês terem uma ideia, que renunciou, mas ele criou o Parque Indígena do Xingu, extremamente importante, que deu um pontapé realmente inicial para se demarcar terras indígenas no Brasil. E criou aqui em Santa Catarina o Parque Nacional de São Joaquim, que é um dos mais importantes aqui do sul do Brasil. Depois, o Castelo Branco, no governo dele, foi aprovado o segundo Código Florestal, de 1965, e a Lei de Proteção da Fauna, que ainda está em vigor hoje. E no governo seguinte, Emílio Médici, criou-se, então, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, com Paulo Nogueira Neto de secretário. No governo Figueiredo, foi aprovada a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e criado o CONAMA. Então, mesmo no período militar, que foi um período extremamente destrutivo da natureza, em função de Transamazônica e uma série de programas e grandes obras, grandes estradas que eles começaram a abrir sem critério, mas mesmo naquele período a gente teve algumas legislações estruturantes que ainda são importantes hoje. Aí vem o governo Sarney, que cria, no governo Sarney foi aprovada a nova Constituição, criou o IBAMA, criou 14 milhões de hectares de parques e 14 milhões de hectares de terras indígenas. O governo Collor, e olha que eu saí na rua para derrubar o Collor, mas o Collor assinou o primeiro decreto da Mata Atlântica, e naquele período, logo, o Itamar assinou o segundo decreto em 1993. E ele se chamou Lutzenberger, organizou a Conferência Rio 92 e demarcou, homologou 32 milhões de hectares de terras indígenas, o governo Collor. Então, a gente tem que olhar também para o lado das coisas que foram feitas, não só para o que ele fez de ruim. E criou 600 mil hectares de parques.
O governo FHC, os dois governos do FHC, ampliou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, aprovou a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e homologou 41 milhões de hectares de terras indígenas e 21 milhões, quase 21 milhões de hectares de novos parques. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque às vezes a gente fala, mas esse governo não fez nada. Se a gente olhar ao longo da história, a gente tem que se basear nos fatos e não nos boatos e nem nas fake news. Então, todos os governos, como diz a Marina Silva, foram colocando alguns tijolinhos nesse edifício chamado meio ambiente e proteção de meio ambiente no Brasil. No governo Lula, José Alencar, nós tivemos aprovada a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, criado o ICMBio, regulamentada a Lei de Crimes Ambientais, regulamentada a Lei da Mata Atlântica, e uma das coisas mais importantes, o Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, que diminuiu o desmatamento na Amazônia em mais de 83% entre 2004 e 2012. E o Lula criou 26,8 milhões de hectares de parques e 18,7 milhões de hectares de terras indígenas. Aí vem o governo Dilma Temer. Neste governo começaram os retrocessos na área ambiental. Isso é fatos, não é boato, isso não é fake news. E aí a lei o novo Código Florestal é um exemplo disso. Quando nós diminuímos a APP de 30 para 5 metros e anistiamos todos os desmatamentos antes de 2008. Mas no período teve avanço, porque o novo código trouxe o cadastro ambiental rural, que é uma importante ferramenta de gestão ambiental no Brasil. E se criou 5 milhões de hectares de parques terrestres e mais de 90 milhões de hectares de parques de unidades de conservação marinhas, que era uma reivindicação de muito tempo das ONGs ambientalistas, nunca saía, e no governo Dilma Temer, isso já foi no período do Temer, foram homologadas essas unidades de conservação marinhas e 3,3 milhões de hectares de terras indígenas. Aí vem o famigerado governo que acabou de acabar no final do ano passado. 0, 0, 0, 0. Você não acha nada de bom para o meio ambiente naquele período. E o resultado disso foi uma explosão no desmatamento na Amazônia e em vários outros biomas. Só na Amazônia teve um aumento de quase 150%. Aí vem o governo Lula-Alckmin, em 9 meses nós temos uma queda novamente no desmatamento de 42,5%, a retomada do programa de combate ao desmatamento na Amazônia, a criação de novas terras indígenas, unidades de conservação. Eu não pesquisei aqui quanto, mas já foram criadas novas unidades. Foi retomado o Fundo Amazônia e está sendo também aquela importante ação lá de combate ao garimpo ilegal nos Yanomamis e em outras terras indígenas. E tudo isso trouxe legados também, esse ativismo de muita gente, trouxe legados a nível internacional, que são as convenções sobre diversidade biológica, convenção sobre mudança, combate à desertificação, sobre mudança do clima, acordo de Paris, etc., etc. Então, vários acordos internacionais, se não houvesse os ativistas, se não houvesse pressão da sociedade, não existiriam essas convenções. No Brasil, a legislação toda, desde 1930, é decorrência do ativismo e da pressão da sociedade. Não vou ler aqui as legislações todas que nós conseguimos conquistar. Para onde nós vamos? Nós somos a maior biodiversidade do mundo ainda no Brasil. Nós temos o maior volume de água doce do mundo. E nós ainda temos a maior floresta tropical do mundo. Então, mesmo com toda a destruição que nós já fizemos, mesmo com todos as mazelas do passado, nós ainda temos muita coisa para conservar. E é isso que faz a gente não desistir. Isso tudo está dividido em 6 biomas terrestres e mais a zona costeira imensa que nós temos. E nós temos 203 milhões de pessoas que se beneficiam e necessitam dos recursos naturais, da água, do ar puro, desses biomas e desse meio ambiente.
Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que a gente tem que conhecer alguma coisa da história, porque no passado a destruição de recursos naturais já extinguiu civilizações e impérios, e agora nós estamos destruindo a base de sobrevivência de toda a humanidade. Então é extremamente importante olhar para a história, olhar para a evolução das coisas. Por exemplo, quando as mudanças climáticas começam com a Revolução Industrial, em 1800, mais ou menos, quando a gente começa a jogar CO2 na atmosfera em volume maior do que devia, nós temos 1 bilhão de pessoas. Mais ou menos por volta de 1940, nós tínhamos 2,5 bilhões de pessoas. E hoje somos 8 bilhões de pessoas. No Brasil, quando eu nasci em 1960, nós tínhamos 70 milhões de pessoas. Eu estou aqui falando com vocês e hoje nós somos 203 milhões. Eu sempre digo o seguinte, a minha mãe nasceu em 1938, quando nós tínhamos no Brasil mais ou menos 40 milhões de habitantes. A minha mãe está viva, não existe nenhuma chance, nenhuma possibilidade, absolutamente zero, das gerações atuais e futuras fazerem o que essas gerações passadas, recentes, fizeram com o planeta, em termos de utilização de recursos naturais de todos os tipos, florestas, etc., etc. Porque, infelizmente, eu não sei por que nós, seres humanos, fazemos isso, mas nós olhamos para qualquer recurso natural e achamos que nós temos o direito de extraí-lo até a exaustão, ou seja, acabar com esse recurso, seja ele petróleo, ouro, floresta, água, etc., como se a nossa geração fosse a última. Ela não foi a primeira e não vai ser a última. Agora, as futuras gerações, se nós não tratarmos melhor o planeta, vão ter muitos problemas, porque nós estamos deixando uma pegada ecológica gigantesca. O WWF diz, por exemplo, que em 2023, no dia 2 de agosto, nós usamos todos os recursos que o planeta foi capaz de produzir, ou será capaz de produzir no ano inteiro. E que para manter o atual padrão de consumo, nós já precisaríamos 1,75 planetas. Então, e aí tem uma tabela com essas datas de pegada ecológica, que eu não vou repetir aqui, e a nossa pegada ecológica ela está representada nesse tipo de fotos. Como nós agimos no passado, continuamos agindo em muitas questões. E pior, nós pousávamos ao lado dos nossos cadáveres com orgulho. E não é só cadáver de árvore, não. A gente matava índio e pousava do lado com orgulho. Levava as orelhas para dizer para os nossos contratantes, né, os bugreiros aqui de Santa Catarina eram contratados pelos poderosos de então para matar índio, para comprovar a matança tinham que levar o número de orelhas para dizer, matei tantos índios. Então, é assim que as nossas gerações, até pouco tempo atrás, agiam com a natureza e com os outros seres humanos e com os outros seres do planeta. E a Mata Atlântica, que tem 2 mapas, o mapa do lado esquerdo mostra como era a Mata Atlântica em 1500, o mapa do lado direito mostra como é a Mata Atlântica hoje. Nós temos aproximadamente 12% de áreas razoavelmente conservadas e tem mais aí uns 10, 12% de áreas que estão se regenerando ou já foram restauradas. Nós temos 3 problemas principais causados pela ação humana no planeta, que são as mudanças climáticas, a diminuição da qualidade ou escassez de água e a perda de biodiversidade. E as 2 últimas questões, a água e a biodiversidade, já são influenciadas fortemente também pelas mudanças climáticas, que cada uma dessas 3 questões tem suas próprias causas. A causa da mudança climática é queima de combustível fóssil, desmatamento queimado e mau uso da terra, principalmente. A qualidade da água e a escassez é uso excessivo, poluição, desmatamento e mudança climática, e a perda de biodiversidade é caça, destruição de habitats, espécies invasoras e mudanças climáticas. Ou seja, essas 3 questões precisam ser enfrentadas para ontem, porque nós estamos bem acima da emissão por milhão de partículas de CO2 do que o planeta, para se continuar sendo um planeta habitável, com qualidade, pode oferecer. Esse gráfico é um gráfico
que mostra a situação atual, né? Os cientistas da ONU falavam que o planeta até 2040, 2050, e o Acordo de Paris preconizava isso, poderia alcançar 1 grau acima da média histórica. Agora, depois os cientistas mudaram isso para 2030, depois para 2028, agora tem gente dizendo que este ano nós podemos romper a barreira do 1,5 graus. Alguém diz assim, mas 1,5 grau não é nada, é só 1,5 grau, o que é isso? 1,5 grau é 10%, porque a temperatura média do planeta em 1800 era 14 graus. Agora, em outubro, chegou a 15,89. E em setembro em julho passou de 17. Então, 1,5 graus significa 10% a mais. Eu sempre faço a seguinte comparação: a temperatura média do corpo humano é 36,6. Se nós jogarmos 10% em cima, nós vamos a 40,2. Alguém já teve febre de 40,2? Sabe o que é isso? Se tiver, vai ter que debelar essa febre o quanto antes, achar a causa e combater a causa. Senão, não sobrevive. E o planeta, a gente pode, grosso modo, fazer essa comparação. Nós estamos 10% praticamente acima da média histórica. Isso significa aqui, na região onde eu moro, a diferença entre ter geada e não ter geada. Quando eu era criança, eu sempre me lembro assim, a gente tinha 20, 30 geadas por ano. Este ano não teve nenhuma geada. Ano passado teve uma, bem fraquinha. Então, essa é a diferença. Muitas espécies de plantas não estão adaptadas para isso. E as outras consequências é o que a gente tem escutado diariamente: desbarrancamento, enchente, tornado, ciclone, onda de calor, etc., cada vez mais frequente e mais extrema, com consequências terríveis para as populações que moram nessas áreas de maior risco, que são áreas de margens de rios, de encostas, etc., ou regiões suscetíveis a tornados e temperaturas elevadas. Aqui só umas fotos que eu peguei na internet, mostrando uma região que tem uma geleira eterna que hoje não tem mais gelo. Aí, mas que bom, então agora tem árvore ali, as pessoas podem produzir. Só que em muitas dessas regiões, a água que elas usam vem das geleiras, porque nesse tipo de rocha não é diferente da nossa situação, onde nós temos arenito, a água infiltra e nasce de nascentes. Nesse tipo de região, a água que eles têm nos rios, ela fica em cima da montanha em forma de gelo, e depois vai descendo lentamente para formar os rios. Tem regiões no Chile e em outras partes do planeta, onde populações inteiras estão tendo que ser deslocadas porque não tem mais geleiras. As geleiras já se foram. Ou tem só geleira durante 3 ou 4 meses do ano e depois, consequentemente, no restante do ano não tem água. Para terminar, vou rapidamente falar algumas coisas que a gente pode e deve fazer, né? Nós temos uma dificuldade hoje no mundo das fake news, onde cada um só quer ouvir o que acha que concorda, né? A gente explicar para as pessoas, quando elas não querem entender, é muito difícil, né? Falar de mudança climática, as pessoas dormem na sala, muitas vezes. Quando a gente diz mudança climática afeta a sua existência, mudança climática afeta a existência dos pinguins, que morreram lá milhares na Antártica, porque o gelo derreteu, as pessoas estão dormindo. Então, uma forma, talvez, seja a gente dizer, a mudança climática afeta o seu bolso. Aí a pessoa se alvoroça, né? Porque ela quer, o bolso é um órgão bem sensível do corpo humano, dizem. Mas o que nós precisamos fazer, e de certa maneira estamos fazendo, eu sempre digo que as indústrias petroleiras e outras dos combustíveis fósseis não vão necessariamente perder a batalha para uma decisão que o Biden vai tomar, que o Lula vai tomar, que o Putin vai tomar. Porque está difícil esses caras entenderem que nós precisamos diminuir o uso de combustível fóssil. Mas eles vão perder para o varejo, né? Porque hoje, aqui na minha comunidade, tem 60 famílias, pelo menos 20 delas já instalaram energia solar. Sem perguntar para o Lula, sem perguntar para o Biden, sem perguntar para o Putin. Elas fazem isso com recurso próprio e mesmo sem incentivo do governo. Então, nós precisamos cobrar, como ativistas, cobrar dos governos mais incentivo para essas energias alternativas,
que essa é a única alternativa de nós superarmos o período da energia fóssil. Mas, além disso, a gente precisa também intensificar produções de forma mais orgânica, mais natural, em ambientes abertos e em ambientes controlados. E aí tem muitas maneiras de fazer. Você pode plantar florestas exóticas misturado com florestas nativas. Você pode criar boi junto com árvores. Você pode fazer agricultura orgânica. Você pode fazer plantação com agrofloresta. Você tem N maneiras de fazer. E tem pessoas dizendo que uma das coisas que vai acabar por exemplo, a destruição da Amazônia, a principal causa é o desmatamento para a criação de gado. E daqui a pouco nós vamos comer bife produzido em laboratório sem precisar matar o boi. Isso parece que já é realidade, só ainda não é comercialmente difundido ou viável, mas os laboratórios já estão fazendo isso. Aí eu não vou entrar no mérito se isso é bom para a saúde ou não, mas parece que já é uma coisa que está vindo aí. Mas nós temos alternativas muitas, por exemplo, em vez de derrubar as últimas araucárias, nós podemos usá-las para desenvolver turismo, para desenvolver atividades culinárias, etc., usando pinhão, para fazer atividades de observação de aves e coisas desse tipo. Na Apremav, a Apremav tem hoje 400 sócios, uns 40 funcionários, atua aqui nos estados de Santa Catarina e Paraná. Nós trabalhamos com educação ambiental com crianças, com jovens, com políticos, com agricultores, fizemos restauração de florestas, e é essa a nossa forma de contribuir para a salvação do planeta e a garantia de um planeta saudável e habitável no futuro. Nós precisamos sair desse uso ilegal e insustentável da terra, demonstrado nessa figura, para um uso legal e sustentável da terra. Legal nos dois sentidos, legal porque está dentro da lei, e legal porque é um lugar bom, agradável, bacana de se viver. E dá para fazer tudo, mesmo em pequena propriedade. Dá para conservar a floresta, conservar a água, conservar a biodiversidade, produzir e viver bem. Aqui algumas coisas de antes e depois, uma foto de uma área restaurada em 2004, essa mesma área em 2016. Aqui uma situação de agricultura, floresta, plantação de pinos, criação de boi numa mesma paisagem, que mostra que a paisagem pode ser mais harmônica e se pode conviver com essas coisas todas. A questão de criação de animais também não só se pode, mas se deve pensar também no bem-estar dos animais. Esse cara aqui da foto, por exemplo, a granja dele é protegida por floresta nativa de um lado, por plantação de outro, e isso forma uma espécie de ar-condicionado para os animais que ele cria ali. Porque o animal, assim como nós, ele procura no inverno um local para se abrigar, no verão, no sol quente, a mesma coisa. E você tendo árvores junto com a pastagem, você garante esse ambiente mais agradável e, segundo a Embrapa, torna essa pecuária, seja ela de caprino, ovino, bovino, mais produtiva do que quando você bota o boi lá num pasto de 45 graus lá no Mato Grosso e o coitado não tem onde se abrigar. Porque até nós, quando o sol esquenta mesmo, a gente procura um lugar para se abrigar. Eu fico por aqui, tem aqui alguns sites, alguns endereços onde a gente pode verificar isso que eu falei ou pesquisar outras coisas a respeito. E muito obrigado por hora. Se tiverem alguma questão, estou à disposição. Obrigada, Vigot. Vamos imediatamente passar, então, para a parte do debate, né? Não sei se no chat não tem ninguém inscrito. Joilson, se puder ajudar, as pessoas que quiserem se inscrever, né? Tem ali a ferramenta de levantar a mão, ou pode inscrever aqui no chat. Então, está aberto o debate. Miriam, de fato não tem ninguém inscrito no momento. Perguntas também, somente uma do Ivo, né, que até já responderam, mas eu acho que vale a pena
recolocar, né, que ele coloca que teve a impressão de que talvez não foram lembrados ativistas indígenas e negros, né? E alguém lembrou que você citou a Joênia Wapichana, né? Então, talvez fique aí da outra categoria. Teria, já que a sua fala foi sobre ativismo ambiental, exemplo de algum ativista negro aí que eventualmente pudesse, né, ser colocado para a gente? E, bom, acabamos de ter uma inscrição, a Maria Lina, e, bom, se me permitem, né, eu gostaria de colocar uma pergunta a partir da sua excelente apresentação, Igor, que é a seguinte: mesmo que alguns sejam mais sensíveis ou simpáticos à causa, em que medida ações de gestores públicos seriam, na realidade, cumprimento do dever e não ativismo ambiental, no sentido estrito do termo ativismo? Essa é a minha pergunta a partir da sua exposição. E aí já temos agora duas inscrições, Miriam. Vou colocar aqui no chat só para você ver melhor a minha pergunta, Igor. Então, não sei se a Miriam, a gente já tinha combinado blocos de 3 perguntas, é Três isso? perguntas, isso. Então, teria mais Bom, uma, então tem né? essa daí do Ivo, que ele colocou no chat. Tem essa que eu coloco, né? Bom, tem a Maria Lina inscrita. Podemos ficar nessas 3 e depois vem o Ângelo, pode ser? Ou você coordena, Miriam? Fique à vontade. Tem a Maria Lina e o Ângelo. Você fique à vontade Acho que a aí. gente pode fazer mais uma intervenção, né? E aí o Vigor responde a partir da Maria Lina. Sim, boa noite a todas. É. Desculpa, vou manter aqui o vídeo desligado. Eu estou fazendo o bebê dormir. Então, provavelmente vai ouvir uma saudação aí. É. Eu gostei muito da apresentação, do que foi dito. E, de fato, realmente nós precisamos ter uma percepção de longa data, não só do ativismo ambiental, mas do processo de produção humano. Tudo começa a partir desse processo de produção humana, né? E depois se agrava com a vinda do capital aí na história da humanidade, infelizmente, e culmina onde que nós estamos. Eu participo de outras frentes, e a gente anda muitas vezes em reflexões sobre a realidade do planeta, sobre a questão das mudanças climáticas e tal. E o que a gente percebe, né, que eu, na verdade, falo por mim, tenho percebido, que a gente precisa abrir mão de certa ideologia capitalista, que muitas vezes nosso próprio, que não é só um ativismo, né, Freire, ele até contesta um pouco esse termo ativismo. Isso tem que ser a nossa verdade, tem que ser a nossa palavra. Proteção ambiental tem que ser a nossa verdade. E, voltando, a gente tem que sair desse processo ideológico que o capital ele impõe. Por exemplo, quanto ao consumo de água, né? A água, ela deve ser consumida pelo ser humano largamente, com fartura, em excesso. Nós precisamos consumir água em excesso para disponibilizar essa água para as pessoas em situação de rua, para trabalhadores na rua. Ela precisa sobrar, ela precisa exceder. Mas isso não acontece porque a água é mercadoria. A água tem que ser cara para ter valor. A água tem que ser limitada, tem que ser para alguns. E a gente precisa mudar essa mentalidade. E eu gostei muito quando o Paulo ele falou sobre ação política, mas não é política partidária, é política pública. Eu tive um cuidado de fazer um levantamento sobre o FHC e as questões ambientais. O FHC, sim, aprovou muita coisa, mas ele aprovou sempre um ano antes da eleição. E por que ele aprovava a maioria dos projetos dele, propostas um antes da eleição? Porque ele já estava de olho na reeleição. Agora, quem fez essa pressão
é a mobilização social. São os ambientalistas que, como Morin, ele fala, né, ele falou no Le Monde, é o frenesi silencioso da sociedade. Olha, gente, nós precisamos dar atenção, precisamos dar uma resposta. Esse é o tipo de atitude política que o ambientalista ele tem que ter consciência, que ele faz sim pressão nos líderes, principalmente, não nos líderes, mas no poder executivo em exercício, para além de promessas daqueles que querem ser eleitos. Faz, gente. E a gente precisa se manter atuante no seu território, atuante em outras frentes nacionais, estaduais e mundiais. Não é bem uma pergunta que eu gostaria, mas sim de deixar um elogio e assim, adoraria, por favor, ter acesso a mais detalhes. Eu não acompanhei, não tive oportunidade de acompanhar a apresentação, justamente por causa do bebê. Mas eu adoraria ter oportunidade de ler o material, se não houver problema nenhum. Esse seria um pedido. E realmente é isso, a gente tem que discutir com mais profundidade, com mais dados científicos, com menos achismos, com menos incômodos, né? Com uma propriedade, uma coisa que eu gosto, só terminando já, eu aprendi com o Ivo, ele, em outros momentos, que ele falava mãe terra, né? Isso, a casa mãe. E eu fico pensando, gente, o ser humano não vai acabar com a Terra. A Terra está no universo, e o universo ele está sincronizado. Nós estamos na crosta terrestre. A Terra vai acabar com o ser humano. Nós vamos acabar conosco mesmo. Pode acabar, virar deserto, mas depois, com milhares de anos, ela vai se recompor. Nós estamos acabando com a humanidade como a conhecemos hoje. Tudo que nós entendemos com as nossas gerações futuras, estamos acabando com essa possibilidade. A Mãe Terra, ela é mãe, e ela vai maternar toda a vida. E ela vai devolver essa... Ok, já estou concluindo. E ela vai devolver essa resposta dos malfeitos, como já tem devolvido através de epidemias e tantas outras coisas. Nós precisamos entender que nós não temos condição de acabar com a Terra, nós vamos danificá-la muito, até ela nos dar uma resposta e, de fato, tirar essa bactéria que está nela, que é o ser humano. Ou nós mudamos o nosso comportamento com uma mudança radical de paradigmas, ou então o nosso futuro da humanidade, Conclui, Maria Helena. Estou concluindo. O futuro da humanidade, como nós o conhecemos, ele realmente não está só comprometido, ele está extinto. Obrigada. Desculpa. Vou passar para o Vigold, então, para ele fazer uma intervenção breve. Começar com a questão que o Joilson coloca sobre o que é ativismo e o que é obrigação funcional, obrigação do cargo que as pessoas ocupam. Claro que o mínimo que a gente espera e o mínimo que é a obrigação dos cargos que os governantes ocupam é aquilo que está na legislação. Se cumprissem a Constituição, cumprissem as legislações ambientais à risca, do jeito que temos, apesar de alguns problemas nessas legislações, nós teríamos um Brasil com muito menos problemas na área de meio ambiente, com muito menos pessoas afetadas com os eventos adversos, mas, infelizmente, não é isso que acontece em muitos casos, né? Eu só dar um exemplo rápido, a questão das enchentes. Nós tínhamos a legislação que defendia, de muitos anos, que o mínimo que deveria ser área de preservação na beira de qualquer riacho era 30 metros. Eu fiz um trabalho, a pedido na época da ministra Isabela e a pedido da presidente Dilma, naquela tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Nós fomos lá, uma semana depois da tragédia, fizemos um levantamento, um estudo sobre por onde passou a tragédia. E nós verificamos que 92% dos 6.800 desbarrancamentos ocorreram em função de intervenção humana, muitas vezes de forma indevida.
e que todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas que perderam a vida, e as que mais foram afetadas, moravam dentro dessa faixa de 30 metros. E por que isso acontece? Porque ou o poder público permite que as pessoas morem lá, ou pessoas que não têm recursos acabam se obrigando a morar lá e o poder público não intervém, não fornece um lugar seguro para essas pessoas. E mesmo depois da tragédia, o poder público, a maioria dos representantes do poder público não aprende nada, como agora, recentemente, nós estamos passando por uma enchente aqui na região, e você não vê ninguém do poder público falar de que essas áreas são áreas de risco que não deveriam ser ocupadas, e quando elas estão ocupadas, elas deveriam ser desocupadas, porque novas enchentes, novas tragédias virão. Então, é mais barato em termos de recursos financeiros e mais barato em termos de vidas humanas, você reassentar essas pessoas que estão nessas principais áreas de risco para áreas seguras. Mas isso não acontece. Então, os representantes do poder público, na maioria dos casos, sequer cumprem o básico do que a lei estabelece. Mas quando a pessoa que está lá no cargo público, e eu exerci cargo público durante 14 anos, a militância faz toda a diferença. Você pode ser cargo público e ainda ser ativista, porque você tem que estar atento o tempo inteiro e não ficar preso apenas a prazos, regrinhas que tem no serviço público, que são muitos, que se você se perder nos prazos e regrinhas, você não faz absolutamente nada. Então, o Lula sempre dizia que ele precisava no governo de pessoas que fossem ativistas em tempo integral. Eu era uma dessas pessoas. Então, eu acho extremamente importante a gente não perder a capacidade de ser ativista, mesmo quando é poder público. E aí, claro, que tem algumas coisas que o ativista faz e o representante do poder público tem o dever de resolver aquele problema. Ele não pode ir lá na frente do Palácio do Planalto protestar contra o presidente. Quando ele está lá no poder público, ele tem que ajudar a resolver o problema. Mas ele tem que manter esse espírito de ativista. Uma coisa que você chama a atenção, que eu acho extremamente importante, sobre... eu não citei nenhum ativista negro. Essa minha lista de ativistas que eu fiz aqui é uma lista que não é exaustiva, não estão todos os ativistas aqui, mas realmente eu vou procurar, na próxima apresentação, incluir alguns negros nessa lista, e essa minha lista decorre muito também daquilo que eu vivenciei, das pessoas com as quais eu convivi ao longo do tempo. Então, alguns dos que estão ali são pessoas com as quais eu trabalhei, mas existem ativistas negros e eu vou fazer um esforço de, na próxima apresentação, incluir alguns, assim como eu incluí a Joênia nessa lista, e tem vários outros ativistas indígenas, muitos outros, Ailton Krenak, vou parar por aí, mas existem muitos, e é importante a gente reconhecer e trazer essas pessoas para o público saber que eles existem. Sobre o que a Maria Lina falou, a pressão sobre as autoridades é sempre importante. Eu trabalhei no governo e a coisa mais importante que alguém pode fazer é pressionar a autoridade. Eu sempre dizia, vocês querem que a gente faça alguma coisa, continuem pressionando. Isso é diferente de ficar difamando a autoridade. Pressionar a autoridade é você dizer, você não está fazendo o que o seu dever exige, você não está fazendo o suficiente, e ficar o tempo inteiro no pé deles. Isso vale para o atual presidente, vale para a atual ministra. Se a gente achar que não estão cumprindo o papel, a gente tem que realmente ficar cobrando. E dizer, a Marina tinha um termo que ela dizia, quando ela vinha para reunir com representantes das ONGs, ela dizia... nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, e aí as ONGs diziam o seguinte, grandes coisas, mas você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro. Então, ela era a ministra das grandes coisas, as grandes coisas que ela tinha feito, mas principalmente das grandes coisas que ainda precisavam ser feitas. E é isso, as autoridades precisam ser cobradas.
Obrigada, Vigor. Eu acho que, né, Joilson, a gente tem o Ângelo inscrito e temos duas perguntas no chat. Acho que, na realidade, eu anotei quatro aqui. Tá. Do Carajal, da Tereza Arruda, da Beatriz Ah, tá. e da Sandra Regina. Então, acho que a gente deixa o Ângelo fazer a intervenção e aí depois a gente lê as perguntas. Boa noite a todos e todas. Eu pessoalmente gosto muito da palavra ativista, porque é uma palavra fortemente positiva, né? E eu fico um pouco preocupado neste contexto todo, né? Como é que podemos tornar as nossas lutas mais incisivas politicamente? A gente percebe, por exemplo, eu vou falar um pouco rapidamente aqui do Nordeste, do avanço do latifúndio das eólicas e solares. E a gente percebe que muitas ações que nós fazemos, até politicamente, até trabalhando na legislação, não incidem mais. Então, será que não é preciso fazer algo mais politicamente, criando um movimento, por exemplo, aqui no Nordeste está se querendo criar um movimento que combata os atingidos, em favor dos atingidos das eólicas. Então, há uma necessidade, eu sinto um pouco esta preocupação, não, de como sermos ativistas ambientais mais incisivos politicamente. Era isso. Beleza? Eu vou recolocar aqui no chat as quatro perguntas, Bigodo, mas basicamente a pergunta do Carajá né, considerando que os conceitos são limitados, como você difere ativismo e militância, né? A Tereza coloca se esse ativismo aí mais atual, o ativismo mais jovem, né? Se ele tem sido uma profissionalização da militância de gerações passadas. A Beatriz pede para você comentar um pouco melhor a questão das torres eólicas, né, como solução para não utilizar energia fóssil. E a Sandra Regina coloca aí que como é que, dentro dessa realidade aí, né, da necessidade de violência, e dentro desse contexto mais geral do capitalismo, como levar essa ideia, né, dando tudo isso. Enfim, acho que é levar essa problemática da questão climática, das mudanças climáticas, né, nesse contexto todo que a gente vive nas nossas cidades. Creio que são essas. E eu acho que aí a gente pode encerrar, né, porque nós É, estamos chegando perto, né, André? a Ana ainda acabou de levantar a mão aqui. Se for uma perguntinha, talvez muito rápido para a gente encerrar na inscrição dela, porque nós já estamos, de fato, chegando no nosso tempo. Então, dona aí, se for possível, Ana, fazer sua pergunta, de preferência em 30 segundos, uma pergunta rápida, pode abrir o microfone. Na verdade, era só um comentário. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas ainda assim um comentário breve, por gentileza. Tá. Dentro de 30 segundos é quase impossível, né? É, no relato aí que ele foi colocando, a gente se identifica com aquelas pessoas do passado, né? Que fizeram muita coisa e hoje poucas pessoas lembram do que eles fizeram. E hoje, a gente, principalmente a gente que participa dos movimentos por uma causa social, por justiça social, a gente ainda ouve muitas coisas que não deveria ouvir, como o que está acontecendo na Amazônia, né? Agora, esses tempos, eu fui para Brasília e entrei no táxi, eu falando da dificuldade que teve uma pessoa da Amazônia, porque não tinha canoa para ela ir, né? Só ia até mês de fevereiro em diante, porque ela estava na comunidade, não tinha como sair. E o taxista achou que isso seria impossível. E hoje mesmo a gente vê os vídeos que estão sendo lançados, muitos peixes mortos na Amazônia, né? Uma tragédia que está acontecendo lá, e onde teve relatos até de pessoas mesmo que chegaram a morrer porque estavam tentando tirar a canoa, tá? Com a seca, não conseguiram, e o pescador acabou morrendo. Então, assim,
A gente vê que são pessoas ativistas que estão ali na linha de frente e a sociedade não reconhece, não vê o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente precisa chamar mais pessoas para esse ativismo, né? Colocar mais o que é esse ativismo, para que a gente traga mais pessoas que tenham esse olhar para essas mudanças climáticas que estão acontecendo, para essas mudanças que nós mesmos, como o professor aí falou, nós mesmos somos os causadores porque retiramos da natureza até o limite. E isso tem trazido um grande problema. E quando a gente chama a atenção do governo, eles não nos dão voz, né? Então, assim, só para dizer que a gente está muito consolidado com o pessoal da Amazônia, eu sou do Maranhão, mas a realidade da Amazônia tem me chamado muita atenção, e eu, como ativista mesmo da causa social, me sinto uma ativista, eu fico com o meu coração partido da gente não poder fazer muita coisa, né, em relação a isso, principalmente aqui no Maranhão, o que tem acontecido com os indígenas, né, com os negros de modo geral, e a gente fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, que a gente possa continuar nesse ativismo, continuar rebatendo essas injustiças sociais que a gente tem visto aí. Obrigada, Ana. Antes de passar para o Wiggold, só falar para ele que, com relação às eólicas, tem mais um comentário aqui, né, chamando atenção para o impacto grande que esses complexos eólicos têm causado, né, principalmente no Nordeste, nas pessoas e nos animais. Então, um comentário com relação a essa questão de impacto mesmo, né? Tá, obrigado aí pelos comentários e perguntas sobre as eólicas. Eólica é uma energia renovável, alternativa, mas a gente sabe, a gente tem ouvido, a gente já viu que, como qualquer atividade econômica, como qualquer tecnologia, se for instalada de qualquer jeito, em qualquer lugar, pode trazer sérios problemas. Nós mesmo temos uma luta aqui em Santa Catarina, onde havia um projeto de implantar 260 torres eólicas na área mais conservada do estado, que ainda não é parque, e tinha uma proposta do governo federal de transformar essa área em parque. Aí as pressões políticas impediram a criação do parque, e eles queriam colocar 260 torres eólicas lá, e nós somos contra isso. Nós estamos a favor da energia eólica, mas não naquele lugar. Tem muitos outros lugares onde pode ser colocado. E aí eu li algumas coisas a respeito dos problemas no Nordeste, e vi algumas situações em campo, quando eu visitei o Nordeste a última vez. Parece que tem uma situação no Nordeste que é um pouco diferente daqui, de expulsão, inclusive, de pessoas que moram nessas regiões, que às vezes não têm a titularidade da terra, chega a empresa da energia eólica e toma conta e diz que a terra é dela e começam a expulsar as pessoas. Então, é claro que nessas situações a gente precisa lutar contra essa forma de fazer as coisas, e principalmente se está chegando esse tipo de tecnologia na região, isso precisa beneficiar também as comunidades locais. Quando a implantação não causa danos irreparáveis ou insolúveis, a gente tem que pode ser a favor, mas mesmo sendo a favor, a gente tem que garantir que as comunidades da região tenham um benefício com essas tecnologias, porque a gente já viu, eu vi casos de pessoas que moravam a 2 quilômetros de uma grande hidrelétrica e estavam no escuro, e a hidrelétrica já funcionando há anos. E esse tipo de coisa não pode acontecer com as novas tecnologias, por mais amigáveis do ponto de vista ambiental elas possam parecer. Então, o ativismo é que vai dar a linha para isso. Se a gente vai conseguir, nem sempre. Nós perdemos muitas batalhas ao longo da vida contra hidrelétricas, contra empresas, contra fábricas,
mas ganhamos outras, e nem por isso a gente desiste. Quando a gente acha que alguma coisa fere a lei, ou fere o bom senso, ou traz prejuízos para a comunidade, a gente reclama. Boca no trombone e mão na massa, é o nosso lema aqui. E eu acho que em todos os lugares a gente deve agir assim. Que mais aqui? Movimento dos atingidos por eólicas, acho que é um caminho. Aqui nós temos o movimento dos atingidos por barragens, ter o movimento dos atingidos por eólicas, eu acho que é uma das formas da gente minimizar esses problemas. Sempre tendo em conta, por exemplo, a hidrelétrica. A hidrelétrica pode causar grandes problemas para o meio ambiente e para as comunidades, às vezes deslocando milhares de famílias numa única hidrelétrica. Isso já aconteceu no passado aqui na região sul. Então, a gente não deve ser necessariamente contra as hidrelétricas, mas a gente tem que tentar cobrar do governo, pressionar o governo e os empreendedores a instalar as hidrelétricas para minimizar danos ambientais e danos sociais. Com as eólicas é a mesma lógica. Como ser mais incisivo, tem que ser incisivo mesmo. Aí, às vezes, ser incisivo é você fazer um cartaz lá na frente da máquina, não deixar ela subir o morro. Às vezes, isso funciona. Mas, claro, com uma certa atenção, porque pode ter um maquinista desses que queira passar por cima da gente. Mas, no passado, ativistas com os quais eu convivi subiam em árvore para impedir o corte. O Chico Mendes abraçava as árvores para impedir o corte. Então, existem maneiras da gente ser incisivo às vezes. Levavam um troféu motosserra para o governador no palácio, chamando a imprensa, fazendo uma passeata na frente. Primeiro, o governador vai receber o troféu motosserra. Isso chama a atenção e faz esses caras pensarem duas vezes antes de fazer uma obra que destrua o meio ambiente. O ativismo dos jovens hoje, profissionalização. A profissionalização, na minha visão, é uma coisa que é decorrência do passar do tempo. Nós começamos a nossa instituição como voluntários, um grupo de 19, 20 voluntários. Os primeiros 5 anos, todos trabalharam voluntariamente. Depois, gradativamente, fomos profissionalizando alguns. Hoje tem 40 pessoas profissionais trabalhando na instituição. Geramos 40 empregos. E geramos empregos indiretos, talvez mais uns 200. Então, isso é decorrência, e nem por isso você precisa perder a capacidade de ser ativista. A nossa organização, a gente continua fazendo ativismo e fazendo ações profissionais de restauração, e outras ações. Que mais tem aqui que comentaram? A questão das mudanças climáticas, que foi mencionada também, eu acho que é a questão crucial. Mudança climática está em todos os recantos do planeta. Não adianta você morar na Amazônia, ou morar em Santa Catarina, ou na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na África do Sul. Em qualquer desses lugares você vai ser, ou você já está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Uns mais, outros menos. Quem mais está pagando, quem mais está sendo afetado são as populações menos favorecidas, as que têm menos recursos, as populações mais pobres, negros, periféricos, pessoas que moram em lugares onde foram empurradas pela especulação imobiliária, que foi comprando todos os locais onde não tinha risco, e essas pessoas acabam morando no sopé do morro, na encosta, na beira do rio, e são afetados por deslizamentos, por enchentes, etc. Eu aprendi muito cedo, quando era bem jovem ainda, recém-casado, a gente teve a nossa casa afetada numa grande enchente que teve em 1984, mas não pela enchente, por um desbarrancamento. Por sorte, não tinha ninguém dentro de casa, então ninguém se machucou, mas a gente teve alguns prejuízos, e naquela enchente a gente aprendeu que morar na beira do rio e morar na beira do morro é um péssimo negócio. A gente disse, nunca vou querer fazer isso.
É claro que se eu moro longe da beira do rio, longe do morro, eu posso ser afetado pela mudança climática, por um tornado, por uma ventania, por uma chuva de granizo, posso. Mas as coisas que mais matam pessoas, que mais causam prejuízo, são desbarrancamentos e enchentes. E são evitáveis. Num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ninguém precisaria, em tese, morar na beira do rio que dá enchente ou na encosta do morro que corre risco de deslizamento. A gente precisa cobrar isso das autoridades. Eu faço isso diuturnamente. Fico sempre enchendo o saco do prefeito, do vereador, do governador, do presidente da República, da ministra. Sempre, quando eu posso, eu faço isso. Eu sou um militante dessa causa de não ocupar áreas de preservação permanente, de não ocupar áreas de risco há mais de 40 anos. E provavelmente vou fazer isso até o fim da vida, porque eu fico indignado cada vez que eu vejo uma autoridade falar, foi fatalidade, a enchente. Não, não foi fatalidade. Enchente, quando ela foi uma vez, ela vai voltar, e vai voltar um pouco maior por causa da mudança climática. Escrevam isso. Não tem como se livrar da enchente a não ser saindo daquele lugar. Ou para baixo, ou para o lado, ou para cima. Como é que faz isso? Você sai para o lado, você muda para um lugar mais alto. Você sai para cima, você constrói uma casa sobre pilotis, e onde a enchente pode passar debaixo, por exemplo. Ou, como em alguns casos da Amazônia, você faz uma casa flutuante. Aí você, se o rio sobe, a casa sobe junto. Agora, ficar morando no lugar onde vai enchente, se ela foi uma vez, ela vai voltar, e vai voltar maior. Essa é a única certeza que eu tenho. Obrigada, Vigot. Alguém gritou grande aqui, militante, né? Eu vou me arriscar a dar um palpite. Eu acho que eu sou uma militante ativista. Aquela que trabalha, né, insistentemente, mas com muita ação. Então, acho que a gente deveria ter mais muitas horas para discutir, de fato, esses conceitos todos, além de vários outros assuntos tão importantes aqui, né? Mas eu queria agradecer muito, Vigo, pela participação dele, pelo seu tempo, e a gente precisa andar, né, correr, né, André? Eu vou imediatamente passar para o Ivo, porque ele tem recados a dar sobre a continuidade aí da capacitação. Então, está dentro dessa perspectiva, inclusive, que o Ângelo, por exemplo, perguntou, né? O que é que a gente pode fazer de forma mais efetiva, que incida mais, né? A maior parte dessas ações, elas nascem do local, nascem a partir do problema, da necessidade concreta, e depois se ampliam, podendo chegar, inclusive, a pressões em âmbito estadual, nacional e até internacional, como temos muitas iniciativas nessa questão das mudanças climáticas. Mas aí, o processo nosso de formação entrou, de certa maneira, em avaliação a partir do final do ano passado. O pessoal achou que devíamos continuar com esse processo de formação continuada e multiplicadora, mas, ao mesmo tempo, dizendo, olha, quem sabe nós podemos encontrar maneiras melhores para fazer isso. E aí foi criado um GT, um grupo de trabalho, que, de fato, assumiu para poder encontrar caminhos. E, para fazer isso, no primeiro semestre, uma das atividades foi, inclusive, convidando o pessoal que tem práticas de formação e que socializaram essas práticas, colocaram em comum, ajudando a refletir o que o fórum deveria aprofundar dentro do seu processo de formação continuada e multiplicadora. E esta atividade de hoje, como foi a da semana passada, já é um encaminhamento desse GT. E agora, na continuidade, é para trabalhar um mês para cada um dos biomas brasileiros. Qual o objetivo? É que todas e todos nós possamos conhecer melhor o que é e como são, quais são as características, depois conhecer quais são os problemas, quais são os dilemas,
depois conhecer que tipo de iniciativas, de lutas e de práticas que são efetivas para conviver com o bioma existem em cada um dos biomas. E isso para quê? Para que a gente, conhecendo, possa apoiar mais as iniciativas do outro bioma, além do da gente, onde a gente mora. Então, é em vista dessa perspectiva de rede nacional, de nos apoiarmos, reforçar e dar maior incidência às práticas em cada bioma, que nós vamos dedicar, a partir agora de novembro, 1 mês para cada bioma. E o primeiro desses biomas que se dispôs a trabalhar é exatamente Mata Atlântica. Então, nós vamos começar todo mês de novembro, oportunidade de conhecer melhor, conhecer os dilemas, os problemas, os desafios e conhecer as iniciativas e o que se deve fazer lá e o que pode ser apoiado por todos em favor justamente de uma convivência com o bioma Mata Atlântica, mas que sempre se relaciona com todos os outros biomas do próprio país. Então, esse é o sentido de formação. Estão todas e todos convidados a se inscrever, quem por acaso já certamente estão inscritos, a entrar nesta continuidade a partir desse próximo mês de novembro. Então, sem delongas, né, também fazer um agradecimento a todas e todos que ficaram conosco, né, esse tempo aqui, que ajudaram no debate, que estão instigados a continuar na militância ativista. E, Wanda e Salomão, o tablado é de vocês. Isso, gente. A gente fica feliz em escutar e ver tanta gente na militância, né, e no ativismo. Esse mês nós vivemos um mês intenso, né, porque o Dia do Rio Paraguai está chegando e nós temos um mês de luta nas bases, nos comitês de cada rio, nas organizações governamentais, políticos e tudo. Mas nós vamos cantar essa música, né, porque ela é conhecida por muita gente e ela fala do ativismo, né? Mas o autor dela nos deixou, né, fez a Páscoa nessa semana, e a gente está abalado, mas levando a bandeira adiante, né, porque ele dizia o seguinte: pega a sua bandeira, vai para a rua, porque é urgente você fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Vamos lá. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir para mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir para mudar. Deixe fluir a esperança, poder na lembrança, vamos resgatar. Guarda bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir para mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir para mudar. Para a luta, gente! Valeu, gente. Um abraço, Vitor. Abraço. Obrigado, tchau, gente boa. Tchau, Miriam. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.